Agora vamos avançar mais um pouquinho. Você já está ficando expert aí, né? Na aula anterior a gente já viu um pouquinho sobre tabela temporária, um resumo também bem simples também para você entender. E agora a gente vai criar um exemplo que você pode ser muito útil para você. Um exemplo, eu quero criar uma tabela no meu banco teste aqui, ó. Vamos lá, botar nosso banco teste, vamos fazer um simulado na prática. Bom assim. Vamos lá. Eu quero criar uma nova tabela aqui, ó, no meu banco de dados teste. Só que, porém, os dados que a gente criou agora há pouco está vindo do mesmo banco de dados, né? Está vindo da mesma tabela, está vindo aqui do nosso mesmo banco de dados, que é o teste aqui, né? Então, isso aqui foi mais tranquilo para você fazer. Só que agora vamos assimilar, vamos simular, né? Uma coisa um pouco diferente, uma situação que você tenha que trazer dados de outro banco de dados, né? Vamos trazer algum exemplo aqui. Vamos trazer do nosso banco de dados DB Adventure. Vamos trazer dados de alguma tabela lá dentro. Vamos escolher um aqui, ó. Fact Resell Sales. Cadê? Isso. Nossa tabela de vendas. Vamos trazer alguns dados que a gente vai fazer a nossa restrição, né? O nosso where dessa tabela. E vamos linkar ela com a nossa tabela de teste. E vamos criar uma nova tabela aqui no banco. Ó, essa tarefa é difícil? Será mesmo? Vamos fazer na prática, que eu acho que vai ser muito fácil, né? Deu um zoom aqui, até esqueci de fechar o editor. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero localizar a minha origem dos dados, né? Então tá, minha origem de dados vai vir do nosso banco de dados aqui, ó, DW Adventure. Lembrando que você está conectado na instância, né? E sempre a gente vai alterar aqui em cima. Então agora eu estou falando do nosso banco de dados DB Adventure. Então você pode ou fazer o select e ir escrevendo, ou então alterar aqui também, né? No nosso caso, eu vou escrever aqui, ó, use DW Adventure. Bom, que você já vai treinando esse comando. Porque você vai sempre alterar muito de bancos em bancos, né? Alterar entre um e outro. Então vamos utilizar agora o nosso DB DW Adventure. E aí ele já vai alterar aqui em cima também. Você pode escrever aqui, ó, use DW Adventure, né? É bom que você já vai pegando a prática. Ou então você pode também alterar aqui em cima, né? Nessa setinha aqui. E você vai e escolhe o banco que você quer. No nosso caso, vou fazer aqui, ó, um select asterisco para a gente trazer todos os dados da nossa tabela, né? From Fact Resell Sales. A gente já vem trabalhando muito com essa tabela aí. Fact Resell Sales. Vamos trazer ele aqui, ó. Isso. Nossa tabela de vendas. E aí tem muitos dados aqui, né? Demorou um pouquinho para carregar, uns 2 segundinhos aqui. 60 mil linhas. E agora eu quero criar dados específicos aqui, toda a nossa tabela de vendas, né? Eu quero criar dados específicos e levar lá para a nossa tabela, né? Nosso banco de dados, agora nosso banco de dados teste. E a gente vai criar uma tabela aí temporária, né? Utilizando, você já aprendeu aí, né? Então, quando tiver dois jogo da velhas aí, né? Esses cerquilhos aí, sei lá como é que é o nome desse negócio aí, vai ser uma tabela aí que vai se chamar tabela global. Global. Então, você vai ter os dados aí de todos, né? Em qualquer aba que você movimentar ela aqui, ela vai funcionar. Se não, se você utilizar um só, ela vai ser a tabela aí local, certinho? Se tiver um local, você vai conseguir enxergar ele só na sua guia. E se for dois jogo das velhas aí, né? Você vai conseguir enxergar ele em todo o seu banco de dados. Tanto de todas as guias, como em outro banco de dados também, ok? Então vamos lá. Vamos simular algum filtro, alguma coisa que a gente possa pegar aqui. No nosso banco de dados, nota que tem aqui, ó, Employer Key, que é a chave do nosso colaborador aí, do nosso empregado, né? Vamos supor que eu queria trazer dados somente dessa pessoa aqui, ó, somente do Employer Key e escolher um código aleatório aqui, ó, 285, 288, a gente vai trazer algumas colunas também. Então vamos lá, primeiro select asterisco e depois eu vou restringir aqui, ó, from. Então eu vou colocar aqui nossa cláusula aqui, né, where, sempre escrever errado, Employer Key igual ao código que a gente escolher. Se eu quiser colocar mais de um código, eu posso colocar aqui, né? Você já sabe essa restrição. In e escrever o código, né? 285, sei lá, 288. Vai trazer dois códigos. Mas como a gente quer um código só específico, eu vou trazer aqui, ó, igual a 285, certinho? Eu vou dar um executar aqui. E aí trouxe para mim 5.400 linhas. Porém, eu quero limitar mais. Eu não quero trazer todas as colunas. Eu quero trazer apenas colunas específicas. Então, vamos apagar esse asterisco aqui, ó. Eu vou criar algumas colunas. Eu vou trazer aqui, ó, o Product Key, que foi o produto que ele vendeu, né? Vou começar a colocar aqui, ó, Product Key. Vamos trazer só umas 3 colunas aqui, só para a gente verificar mesmo. E vamos colocar aqui também o Employer Key, para saber que é essa chave dessa pessoa, né? Eu posso trazer ela até primeiro aqui, ó, Employer Key, para ficar mais organizadinho ainda, né? E depois aqui eu vou dar um vírgula aqui, ó, antes do Product Key. E vou inserir só mais uma coluna aqui, para me saber o tanto que ele vendeu. Vamos aqui, ó, Extended Amount, que é o valor de venda dele.
extended, vamos procurar aqui. Ok. Vamos dar um executar aqui para ver o que vai trazer para a gente. Vai trazer as mesmas 5.400 linhas, né? 5.400 alguma coisa aí. E vai trazer para mim a chave do usuário, o produto que ele vendeu e o valor total de venda especificamente desse funcionário aí. Só que agora, notem para vocês verem. Mas agora que vai vir o nosso desafio. Como que eu vou criar uma tabela com esses dados aqui? Vamos localizar aqui, ó, com todos esses dados, né? Que está dando aí 5.000 e poucas linhas. E vamos levar todos esses dados para nosso banco de dados teste. Que agora não vai ser mais esse banco de dados que a gente está trabalhando. Vai ser outro banco de dados. Você teria que criar no Excel lá, igual a gente fez. Você lembra da aula complicada lá? Se você viu, você lembra, né? Foi difícil. Ou a gente vai ter que criar do zero, inserir isso em alguma planilha, em algum, sei lá, script. Como que eu vou fazer para levar isso de uma forma fácil para minha tabela? Sendo que é os dados do nosso colaborador, né? Vamos chamar ele aqui, ó. Dados do colaborador João Martins. Vou dar um nome bonitinho para ele aqui, ó. João Martins, eu quero os dados dele na minha tabela de teste. Sempre eu quero dados atualizados dele. Quando eu alterar lá na minha tabela, ele vai alterar para mim aqui também. Então vamos levar esses dados para lá? Primeira coisa, você já aprendeu a criar a tabela temporária, né? Então, antes do from aqui, ó, vamos colocar aqui um espacinho aqui, um entre aqui, porque agora eu vou criar uma tabela temporária. Você já aprendeu na aula anterior, agora você já está esperto, né? Então, vou colocar aqui, ó, int, quer dizer que eu vou inserir, e vou colocar dois cerquilhos aí, quer dizer, vai ser uma chave global. Então, onde que eu inserir esse comando aí, o select, ele vai funcionar, beleza? Então, select do jogo da velha, eu vou colocar o nome ali da nossa tabela, né? Vou colocar o nome dela aqui de, sei lá, vamos inventar um nome aqui, ó, temp underline aula. Vai ser a nossa aula aí de venda, ok? Então, vamos selecionar tudo isso aqui e dar um executar. E aí sim, ó, ele fez, executou com sucesso. Se eu fizer um novo select aqui, ó, da nossa tabela temporária, vou fazer aqui, ó, select asterisco from. E vou começar a digitar aqui, ó, os hashtags aqui, né? From, hashtag, ó, hashtag é melhor do que o jogo da velha, né? Temp aula, quer dizer, a minha tabela temporária que eu acabei de criar. Ok, certinho, ele trouxe os mesmos dados do select que a gente criou. Então, são dados temporários. Só que agora, olha para você ver que coisa difícil que eu vou fazer agora. Agora sim, de verdade, a gente vai levar todos esses dados, agora pegando da minha tabela temporária, para o nosso banco de dados aqui, ó, de teste, ok? Vamos fazer um vínculo com isso aqui. Para isso, primeiro, eu posso até apagar essa consulta que a gente fez primeiro, porque ela para a gente não vai alterar muita coisa. Agora, o que é importante para você agora? Na onde que eu vou criar essa nova tabela? Vai ser no nosso banco teste, né? Então, vou escrever aqui, ó, use teste. Quer dizer que eu vou usar agora o nosso banco de dados teste, ok? Ou então eu posso alterar aqui também e procurar aqui, ó, teste e alterar também, ok? Vou dar um use aqui, dar um executar, que ele alterou. E agora sim, tudo que eu fizer a partir de agora, eu estou utilizando o banco de dados teste, ok? Então eu fiz novamente a nossa pesquisa, nossa pesquisa aqui, ó, select asterisco from tabela temporária aula, né? Ele trouxe os dados pra gente. Agora é tranquilo, ó. Select asterisco, eu vou dar só um into aqui, porque agora eu vou inserir, né? Vou colocar aqui, ó, into na nossa tabela teste, que eu estou usando essa tabela agora. Então, into, e vou dar um nome para a nossa tabela, né? Um caminho para ela. Como eu estou utilizando o banco de dados teste, o nosso padrão aqui, ó, dbo ponto e o nome. Então, eu vou deixar o mesmo padrão, ó, dbo ponto e vou dar o nome aqui, ó, dados do João, né? Underline João, que é os nossos dados ali que a gente quis, que vai trazer 5.000 e poucas linhas aí. Então, beleza. Feito isso, eu posso selecionar tudo, mas como não tem nada aqui para baixo mais, eu posso dar um executar. Se tudo der certo, vai aparecer essa mensagem maravilhosa aqui, ó. Linhas efetuadas e comando executado com sucesso. E agora, para validar certinho, eu posso vir aqui no nosso banco de dados teste e apenas aqui, ó, vir aqui e atualizar. Sempre clique em excluir. Excluir não, hein? Então, eu vou clicar em tabela e vai ter aqui, ó, dados João. Se eu selecionar, fazer outro select aqui também, né? Select, asterisco, pronto. E agora, lembre que eu estou utilizando o banco de dados teste. Lembrando que todos os dados a gente pegou de outro banco de dados, que veio da DW Adventure, ok? Então, select asterisco from dbo.dados do João. Vou selecionar e executar. Então, ele trouxe certinho para a gente, ó. Agora ele está no nosso banco de dados teste, pegando a nossa tabela aí dos dados do João e trouxe para a gente todos os dados que deu 5.000 e alguma coisa aí de linhas. Muito importante para a gente. E todos esses dados a gente trouxe de outro banco de dados, né? Talvez, para você fazer isso, você teria que criar uma automação ali, que a gente vai fazer um curso completo mais para frente da automação ali
do Visual Studio, teria que fazer alguns joins aí complicados para buscar de outro banco de dados, fazer ali o link de server, né? A gente vai aprender isso um pouquinho mais para frente. Mas olha para você ver, de forma simples, né? Aqui a gente demorou um pouquinho que a gente está explicando detalhado. Mas de forma simples, a gente trouxe dados de outra tabela e criou no nosso banco de dados. Feito tudo isso, agora você pode até apagar essa tabela temporária, né? Você sabe lá na pasta onde está também. E vou colocar aqui, ó, Drop Table. E vou selecionar a tabela que eu quero apagar. No caso é a tabela temporária que a gente criou, porque já está tudo certinho. Eu vou executar e já foi exclusa, né? Eu tinha excluída, né? Eu já tinha executado o comando, mas aí a gente criou aí, ó, o Drop Table e executou e finalizou também a tabela temporária. Se eu vir aqui e dar um Select asterisco nela, ela não vai funcionar porque já está excluída. Beleza, aqui ó, comando está inválido. Então a gente excluiu, mas o nosso aqui ó, Select asterisco da nossa tabela de teste continua ali. E aí você pode fazer inúmeras recuperações de dados, né? Às vezes alguma rotina que você vai pesquisar. Agora vamos apagar também a tabela aqui, ó, DBO do dados do João. Vamos aqui, ó, Drop Table. E vamos selecionar o caminho aqui, ó, DBO.dados do João. Isso, vamos executar. E comando executado com sucesso, vou clicar no teste e vou atualizar os dados. Quando eu vim aqui em tabelas, os dados do João não vão mais conter no nosso banco de dados. Outra coisa importante também, lembrando que a gente fez um where lá só do ID da pessoa, né? Mas você pode fazer do ID da pessoa e inserir no end, né? Então, end, eu quero inserir data de tal a tal lugar. E aí, as formas de restrições, você já domina, então é tranquilo. Eu criei uma restrição só, mas você pode fazer as restrições que você quiser e trazer os dados para as outras, ok? E agora, o que a gente vai aprender na próxima aula? Eu vou encerrar essa aqui, que já está demorando demais, né? Então, aprendemos aí a inserir tabelas com a cópia e na próxima aula a gente vai inserir uma coluna nova no nosso banco de dados. A gente vai escolher um qualquer aqui e vai inserir uma nova coluna, inserir dados e vou mostrar para vocês a editar de uma forma rápida e fácil também no nosso editor de design, tá bom? Então aguarde aí que na próxima aula tem muita coisa boa para a gente inserir novas colunas aí nas nossas tabelas, ok? Então te aguardo até a próxima aula.